O tempo e a lei. Primeiro temos que entender de que forma foi mudado o tempo e a lei. Observamos até agora que o reino de Deus foi tirado de Jerusalém e entregue às feras da terra. Ou seja, às nações, por causa dos pecados do povo de Jerusalém, tudo isto teria que ser corrigido, para que o reino fosse restaurado. Devido aos pecados do povo de Jerusalém, foi necessário providenciar a expiação pelos pecados do povo, segundo o livro de Ezequiel capítulo 4 versículo 6, a expiação pelos pecados do povo de Jerusalém, deve ser feita para cada ano de pecado, deve ser expiado por um dia. O tempo em que Jesus fez a expiação pelos pecados do povo de Jerusalém foi de 1260 dias, o que é equivalente a 3 anos e meios, ou seja, de 1 ano, 2 anos, e metade de 1 ano, o que é equivalente a 1 tempo 2 tempos, e metade de 1 tempo, o que é equivalente a metade de uma semana de 7 anos. Período em que Jesus foi perseguido pelo chifre pequeno. Logo podemos concluir que os pecados do povo de Jerusalém foram de 1260 anos. Fazendo um cálculo simples, a partir do decreto de Ciro, para restaurar e edificar Jerusalém, saberemos o período de tempo em que estes pecados foram cometidos, ou seja, ano 536 a.C., ano do decreto de Ciro, intercalando o intervalo de tempo de 70 anos de cativeiro, chegando ao ano de 606 a.C., intercalando o intervalo de tempo referente aos pecados do povo de Jerusalém, ou seja, 1260 anos, chegando ao ano de 1866 a.C. Desta forma foi apagado os pecados do povo, alterando o tempo e a lei. O batismo de Jesus representa o pacto com Abraão, e a sua morte representa o fim do pacto, e os 1260 dias representam os 1260 anos de duração do pacto. Logo podemos concluir que foi alterado o tempo, e a lei. Como Jesus disse a Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. João capítulo 3 versículos 3, 10, 11. Com esta alteração no tempo e na lei, podemos dizer que os 3 chifres foram arrancados, ou seja, foi retirado o poder do leopardo, do carneiro e do bode peludo. Através do sacrifício de Jesus foi restaurado todas as coisas. E, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Daniel 7, 12, 14. Acusado